Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 14, versículos 26 ao 31. Aqui Jesus canta uma música junto com os seus discípulos e então eles vão para o Monte das Oliveiras. Isso acontece logo após o compartilhamento da ceia, na noite em que ele foi traído. Jesus então alerta os seus companheiros do que ia acontecer com ele, dizendo que eles iriam se dispersar e que isso iria acontecer para cumprir um texto nas escrituras sagradas dos judeus que dizia: vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. E ele afirma aqui: mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então veja que interessante, Jesus aqui está falando que vai ressuscitar de uma maneira bem clara para eles. E você deve se lembrar que depois que Jesus aparece já ressurreto, os discípulos, alguns deles pelo menos, não creem, não entendem que é Jesus de fato ali, vivo novamente com eles. Então, olha só como é interessante a fé desses homens e como eles muitas vezes não guardavam o que Jesus estava falando, não pensavam no que ele havia falado, ou talvez não entendessem claramente o que ele estava querendo dizer quando ele mencionava, por exemplo, como nesse trecho, que iria ressuscitar de maneira clara e direta. Pedro, todo afoito, declarou: ainda que todo mundo fuja, eu não fugirei. Jesus responde então: não tenha tanta certeza, porque ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro protestou, falando sem pensar: ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais o negarei. E aqui nós então vemos e aprendemos uma lição muito importante. Você já se imaginou no lugar de Jesus aqui? Vendo esses homens, que eram seus companheiros, falarem dessa forma, e como Cristo sabia das coisas, sabendo que um realmente o negaria, ia negar que o conhecia, o outro confirmando, não, ainda que todos fujam, eu não fugirei, e de fato depois se esconderam e fugiram. Aqui o que Jesus vive é um drama da vida humana que muitos de nós vivemos. Muitas vezes as pessoas falam: olha, eu estou com você, olha, conta comigo, olha, você vai fazer, eu faço com você, enfim, a pessoa dá a palavra dela, mas a palavra dela não vale, porque na hora H, na hora do vamos ver, no momento crucial, você olha para os lados e se enxerga sozinho, sem ter quem o ajude, sem ter aquela pessoa que você sabe que poderia fazer algo por você, poderia estar com você ao menos. É isso. Jesus, como um ser humano, passou por várias situações que nós passamos no nosso dia a dia, situações que nós vivemos, e nós devemos olhar para essa humanidade de Jesus, para a forma como ele lida com essas situações que aconteceram com ele e acontecem conosco. Devemos aprender a como lidar, aprender a como encarar, tanto de maneira emocional, como muitas vezes tendo que olhar para as pessoas que falharam conosco e enxergar para além da sua falha, enxergar um pouco à frente disso, um pouco além disso, e muitas vezes perdoar, muitas vezes passar por cima, muitas vezes tentar esquecer, mesmo que aquilo tenha deixado profundas marcas em nós. Então, que a partir do Evangelho de hoje, nós possamos pedir ao Divino Espírito Santo, que é a ação de Cristo em nós, que nós de fato possamos olhar para essas situações da vida de Cristo e sermos como Ele, e tentarmos nos aproximar o máximo que pudermos dele, para que então nós possamos encontrar nele a perfeição, nós possamos nos tornar aquilo que ele deseja que nós nos tornemos, baseados na sua vida e na sua obra. Deus abençoe você. Até amanhã.